Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao No Time for Gurus. Estamos no quarto dia de conteúdos imperdíveis dessa série que foi concebida de maneira tão especial pela 8D Hubify para trazer para você aí de casa especialistas do mercado brasileiro de marketing digital que vão trazer para a gente ao longo dessa semana incrível de conteúdos toda a experiência deles, tendências e, quem sabe, insights para o futuro em relação a essa agenda. Hoje é um dia muito especial que a gente começa o nosso encontro para falar um pouquinho sobre dos bastidores ao protagonismo, como criar conteúdos autênticos e humanizar a presença digital da sua marca. Estamos aqui hoje do estúdio da Monkin, que fica aqui no Cubo Itaú. Gente, se vocês pudessem estar vendo esse estúdio, ele é incrível. E estamos com todo um branding de No Time for Gurus que vocês vão acompanhar daqui a pouquinho durante esse episódio. E ele não seria tão incrível se a gente não tivesse convidados ilustres. E estamos com ela, eleita 3 vezes como a melhor profissional de marketing do Brasil. Ela é mãe, palestrante, especialista em marketing digital. Ela, Camila Renault, bem-vinda. Prazer estar aqui. Bora fazer um bate-papo vida real. É isso, é sobre isso. E também está aqui conosco hoje ele, Eduardo, ou Edu, como a gente combinou que eu ia chamar ele aqui no nosso conteúdo de hoje, que é CEO da Monkin, especialista em marketing digital, formado em administração e um baita profissional para compartilhar um pouquinho dessa experiência dele conosco hoje. Edu, bem-vindo. Obrigado, Tainá. Obrigado, Camila, também, de estar aqui, acho que super legal. Tô jogando em casa, né? Então é bom também, tô bastante tranquilo. É muito legal, obrigado. Foi um prazer trocar ideia com vocês aqui. Obrigada, pessoal. E antes da gente começar com as nossas perguntas aqui do nosso encontro de hoje, esse recado é para você que ainda não está seguindo a 8D Hubify nos nossos canais oficiais. É bem simples, 8D Hubify em quase todos os canais. Se você ainda não está seguindo a gente no YouTube, por favor, aperte seguir e deixe o seu like no nosso vídeo de hoje. Mas também siga a gente no Instagram, que é @8d.hubify. Pessoal, bora pro que interessa, vamos começar esse conteúdo, o pessoal tá bem ansioso aqui pra gente conversar e vamos começar com alguns módulos do nosso bate-papo de hoje e a gente vai começar falando um pouquinho sobre branding primeiro, sobre humanização de marca. Então vamos para a primeira pergunta para abrir, eu dou a deixa para vocês e a gente vai compartilhando um pouquinho de conteúdo hoje. Então vamos lá, gente. Hoje, né, a gente está num mercado onde cada vez mais o público é bombardeado diariamente por uma série de conteúdos. E como as marcas fazem, né, para se diferenciar dentro desse contexto, humanizar, conectar? Que dicas vocês dão aí quando a gente olha para branding, uma marca ela começar dentro desse contexto, dar os primeiros passos? Edu, vamos lá que a gente já está em sintonia hoje, até de visual. Então, o nosso branding já está alinhado sem combinar. É isso. Então, vamos até lembrar, gente, que nós vivemos um momento de crescente importância do branding. Acho que é super pertinente falar disso. Por que branding é tão essencial agora? Justamente pela alta concorrência, inclusive pela atenção das pessoas. Então, nós construímos marcas para nos tornarmos mais relevantes. E uma maneira da gente ter a relevância dentro de uma área tão ampla como é o branding é justamente focar naquilo que é único. E o que é único? Nós, o ser humano. Cada impressão digital é única, cada pessoa é única. Então, esse seria um caminho, né, Edu, muito certeiro de diferenciação. O Edu, só ele é do jeito que ele é, só a Camila é do jeito que eu sou. Então, isso acaba sendo um caminho muito seguro para as marcas e viável. Dentro da aplicabilidade do branding, a gente tem tantos caminhos em diferentes orçamentos, diferentes contextos, mas todas as pessoas se conectam com pessoas e todas as empresas têm pessoas. Então, essa acaba sendo uma estratégia muito oportuna nesse momento. Outro ponto é o IA aqui entrando e tomando conta do dia a dia das pessoas. Então, quanto mais artificial se torna a inteligência, mais humana precisa ser a nossa estratégia para conseguir reter a atenção. É muito legal. Falando até, puxando de acho que é legal falar que tem o lado esquerdo, né, do cérebro, o lado direito, e aí o lado direito é onde a inteligência artificial consegue trabalhar. E o lado esquerdo é onde não consegue. Então tem que ter criatividade, tem a proximidade, e aí junta tudo isso, né? Porque assim, as pessoas querem seguir pessoas,
sei lá, a gente encontra quantas pessoas com mais de 1 milhão de seguidores, mas poucas empresas com mais de 1 milhão de seguidores. Então, as pessoas querem ver pessoas. Fala 2, 3 anos, 4, 5, desde que eu entrei no marketing, chamam que tem 8 anos, desde que eu entrei, fala, não, quer ver pessoas, quer ver, mas cada vez está mais em alta, né? Cada vez a gente vê pessoas que a gente não conhecia falando pelas marcas e se identificando, e começa a ter uma diferença, o que é marca, o que é pessoa, do nada chega uma Boca Rosa, uma Virgínia concorrente da Avon e da Natura, e elas não eram empresa até então. É um mundo muito doido que a gente está vivendo, onde as pessoas estão ganhando uma força muito grande e a gente quer saber a história das pessoas, né? Então, juntando com o brand, que aí junta a pergunta da marca, acho que a gente tem um texto bem legal aqui. Perfeito. E eu já deixo o recado, gente. Os convidados, eles combinaram de vir com uma peça amarela e nem me avisaram, entendeu? Então, eu tô só aqui no preto e branco hoje. Sintonia total. Eu quero complementar isso que o Edu falou, que a gente vem também muito assim de uma crença que nós precisamos ter um legado para mostrar. Então, a empresa constrói isso aqui, agora ela mostra. Vocês já repararam a quantidade de pessoas que está explodindo, chamando e retendo atenção? Falando assim, tá vendo essa jornada que eu estou caminhando? Vem comigo. A pessoa não chegou lá ainda. Ela está caminhando e mostrando isso. Então, compartilhar desde os passos mais embrionários é uma super inspiração. Então, por onde eu começo? Camila, não montei minha empresa ainda. Mostra que está montando. A minha loja não está pronta. Mostra sua loja sendo idealizada. Então, essa construção, essa jornada compartilhada é ponto forte também. Total. E tem até um ponto do que vocês estavam comentando, né? A gente olha muito essa questão da humanização, muitas vezes só partindo de uma figura pública, de um influencer, alguém que está falando por ele mesmo. E eu vejo hoje que as marcas, elas ainda ficam pisando muito em ovos quando começa a pensar em humanização da marca. Então, o que eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho? Como que as marcas fazem essa humanização e como eles lidam com o medo de, eu estou humanizando a minha marca, eu estou num campo super cool agora e eu vou perder a credibilidade da minha empresa. Como chegar nesse equilíbrio? Como que seria uma dica aí de vocês? Venho muito mais da inovação e da tecnologia, né? Eu trabalho marketing e tal, mas eu vim muito nesse meio. E eu acho que é muito parecido com o que a gente falar. Acho que é muito cultural o negócio. Não adianta também a marca começar a botar a cara ali, uma coisa não acontece. Quando eu falo com os clientes B2B, eles sempre falam, eu quero botar o funcionário para falar. Eu falei, beleza, o que você faz de legal? Aqui a gente tem uma cultura muito massa, aqui a gente tem um produto o tempo todo falando. Então, vamos contar isso. Conta o que está acontecendo lá dentro. Não adianta a empresa, sei lá, toda quadrada em várias coisas e querer falar que é divertido na internet. Cara, não existe isso. Né? Então, assim, acho que é muito cultural. O que a gente vai falar que vai ser legal? É uma empresa de engenharia com 50 anos. Beleza, então vamos falar com os engenheiros de 50 anos. Esse é o público, é isso a galera. Não, vou falar para o pessoal jovem porque eu estou falando no TikTok. Hoje, metade do Brasil está no TikTok. Então, por que eu... Então, acho que é de dentro para fora, assim, trabalhar a cultura, entender como que é a sua cultura e isso a gente vai contar. E aí eu acho que a empresa tem uma abertura muito maior porque ela não está mentindo nada. Então, é muito mais natural o que acontece, né? Nossa, do que aula, porque é sobre isso, é a correta tradução. Não existem pessoas digitais, são as pessoas vivendo experiências digitais, então essa correta tradução é o passo 1, assim, é o marco 0 de uma estratégia de humanização. E sabe uma dúvida que as empresas costumam ter, é muito frequente no meu dia a dia, que é assim, quem eu mostro? Quem aparece? Quem vai ser essa personificação da empresa? Isso trava muito o processo. Então aqui vai uma dica, quando você não souber quem, mistura. Faz realmente um mix para não carimbar aquela pessoa como a única estratégia de humanização e humaniza 360. Seus clientes, seus parceiros, várias pessoas. Então, realmente traz. O que a gente está fazendo aqui não é um exemplo incrível de humanização? Temos diferentes pessoas envolvidas no projeto e na causa de diferentes maneiras, cada qual a sua maneira integrados. Então, esse é um jeito também seguro para fazer essa tradução que é necessária. E começa aos poucos, né? E assim, acho que a gente está fazendo aqui também junta muito... faça collabs, né? Tipo, pega pessoas que sabem fazer, que gostam. Vai ter algum influenciador, algum blogueirinho dentro da empresa que fala. Pega essa pessoa para falar junto com ela, com o perfil dela. Daqui a pouco começa. No começo ninguém vai querer falar, porque todo mundo acha que tem que estar perfeito. A gente tá falando sobre isso aqui nos bastidores, né? Não, tem que estar com. Cara, ninguém nem prestou atenção que eu tô com o cabelo despenteado, que eu tô. A galera quer saber do conteúdo, sabe? Então eu acho que é muito isso, assim. Começa a fazer com quem já está acostumado, aquela pessoa, aquele estagiário, aquele que agita, aquela pessoa que é a cara da empresa, que dá uma palestra, pega o vídeo e fala. Então,
eu iria por essa linha. Acho que... A gente até aplicou isso muito. O pessoal que está assistindo, a gente já está no dia 4, então eles já passaram por alguns episódios, né? E a gente tem hosts diferentes, convidados que não se repetem. Então, isso também é uma maneira de você conseguir ir trazendo essa diversidade de pessoas e collab, acho que é o futuro, né? A gente adquirindo e trazendo co-marketing com outras empresas e profissionais relevantes do mercado. Falamos muito que humanizar as empresas, elas têm que achar o tom delas, elas precisam, né, não se apropriar de algo que não faça sentido para a cultura da empresa. Que dica a gente pode dar para aquela marca, para aquela empresa que está começando nesse processo de humanização? Como fazer isso, né? Por onde eu começo? Como que eu pego essa humanização e trago para a jornada do meu cliente, né? Para eu humanizar não só aquela comunicação de entrada na campanha de mídia paga, que eu faço um videozinho, um anúncio, a pessoa converteu, né? Marquei que eu fiz. A pessoa converteu, depois, nossa, o meu processo não é nem um pouco humanizado. Então, que dica que vocês dão para as empresas começarem nessa jornada de humanização? Edu, vamos lá para a vida real. A gente é autoconhecimento, a gente não fala que autoconhecimento é a principal ferramenta para as pessoas, então as empresas são compostas por pessoas, você tem que conhecer a jornada do seu cliente, a sua jornada, os seus processos e a sua cultura. E tem que abraçar isso com verdade. O autoconhecimento, ele é uma jornada de extrema coragem. Isso especialmente para marcas, que é mostrar essa vulnerabilidade. Não existe humanização com perfeição. Porque perfeito só o brigadeiro, então não somos o brigadeiro, precisamos ser imperfeitos. E isso é algo que a gente precisa normalizar na cultura. Por que a gente tem que falar de cultura aqui? Porque é aquela história de, poxa, eu quero humanizar, mas não pode errar. Tem que estar tudo direitinho. Não, mas isso aqui tem que estar impecável. E aí a gente não conecta. É feed do Instagram? Quantas marcas a gente vai falar? Não. E de repente você entra em alguém e você fala, ai, fiquei curioso. O que desperta a nossa atenção é sempre essa imperfeição. Então, o primeiro passo é, olha para dentro. Olha como você é e dê abertura para as pessoas que topam aparecer. E seja você, líder, quem vai puxar isso. Dê o exemplo. Então, ninguém quer aparecer, então começa comigo. Eu vou ser o primeiro. Porque é sobre isso. É a cultura, é o desejo, é olhar quem está fazendo e realmente se lançar nisso. Então, liderança está com a gente agora. E essa é uma jornada maravilhosa de ser vivida. A dica que eu daria é comece e tenha constância, né? Acho que parece óbvio, mas vamos lá. Aqui a gente grava 200 podcasts por ano, assim. No começo, a pessoa fechava um podcast, não, quero fazia 1, 2, parava, sabe? Botava diretor aqui, falava, fazia. Agora, a gente até começou a ser chato na hora de vender, na hora de fazer projeto, que a gente falou, você quer, o que você quer? Qual é o objetivo? Não, eu quero humanizar minha marca, eu quero contar para meus clientes. Beleza, então vamos fazer um plano aqui de 6 meses, a gente grava tudo em 1, 2 dias, 3 dias, e vamos ter material constante, sabe? Porque senão a galera... Isso para mim, esse é o erro que eu mais vejo nas empresas que a gente trabalha. Que eles começam a fazer um projeto de humanização, no começo todo mundo animado. Não vai dar resultado no começo. Tenha muito claro isso, não vai dar resultado. Mas não desanima, porque uma hora vai dar. O Gary Vee, ele fala muito isso, né? Gera conteúdo, que uma hora o resultado vem. Então, assim, aprende a ter constância, pensa que isso faz parte do trabalho. Acho que as empresas botam como, talvez... Não, humanizar a marca tem que ser parte do trabalho de vocês. E tem constância, que seja 1 ano, 2, 3... o case da Mon, que a gente tem hoje um programa com 300 episódios aí nos últimos 2 anos. Super legal. Um vídeo estourou, 2, 3 vídeos estouraram há pouco tempo. Mas no começo, não, era 200 visualizações no máximo. E a gente teve um acordo entre a galera e falou, a gente tem tudo dentro de casa. Vamos ter um combinado que a gente vai fazer pelo menos 1 ano de conteúdo. E não deu resultado nenhum, assim. Mas a gente conseguiu. Daí começou a crescer, começou a ter constância. Então, acho que não desiste quando não estiver dando ruim e continua fazendo como fosse seu trabalho. E eu acho que até a gente pensar isso dentro Pegou no de coração uma... essa. E eu acho que até pensar isso dentro de uma jornada, quando a gente olha para essas iniciativas e investimentos que uma marca faz, eu tenho esse pilar e esse canal, eu tô avaliando ele por qual KPI? O que eu vou avaliar se ele está me trazendo um resultado ou não? Nem tudo é geração de lead ou geração de MQL. Muitas vezes a gente está falando, principalmente quando traz sobre o branding, fazer alguns investimentos de awareness e a gente conseguir entender que eu estou comunicando, eu estou educando o mercado. Então, ter a constância na criação para esse momento é muito importante, porque senão você analisa com a mesma peneira tudo e são estratégias diferentes e afins. Então, acho que esse é um ponto
extremamente importante no momento de optar por canais e como você vai avaliar o resultado de cada um. E quando a gente está falando sobre canais, a gente já entendeu, né? Dê a cara a tapa, comece, motive o time, entenda quem vai ser ali o rosto ou os rostos para poder trabalhar essa humanização. E quando a gente fala agora sobre canais e recursos e parceiros e iniciativas, o que vocês entendem que dentro de uma jornada de humanização dessa marca pode ser os steps que eu começo? Edu mesmo começou falando sobre frequência. Eu vou ter esse combinado com o meu time que durante um ano a gente vai fazer isso. O que mais, Edu, você considera que possa ser um combinado que um gestor tenha ali com o time ou a marca defina como um plano, né, e uma meta de 12 meses para ir unificando essa experiência? Eu acho que tem que ter os macros inegociáveis. Então, vamos lá, tem que ter constância durante 12 meses. A gente vai olhar semana a semana. Acho que a gestão, o marketing tem que dar o direcionamento. Não, só criar conteúdo aí também daí é sacanagem com quem está lá na ponta fazendo conteúdo. Eu acho que uma dica legal é começar começar a personificar nos pequenos detalhes. O time de vendas mandou um orçamento. Manda um vídeo explicando a proposta para o cliente, sabe? O time o time de marketing está falando manda um vídeo explicando o relatório que foi enviado. Um pós-venda, manda um vídeo explicando como instalar uma geladeira, sabe? Começa nessas coisas que isso vai ser legal, porque, sei lá, eu vou mandei um vídeo do relatório X, depois eu apareço no Instagram da marca. A pessoa começa a se conectar. Pô, a pessoa se preocupou em fazer um vídeo para mim. Então, eu começaria com as ações pequenininhas, e aí médios canais, médias informações, eu acho que é totalmente awareness, eu acho que a gente não vai conseguir pensar em personificação para geração de venda, não no primeiro momento. Acho que esquece outro ponto também, não pode pensar só em vender. Mas eu iria para essa linha. Começa a fazer ações pequenas, as macros não abrem mão e as pequenas vamos testando e vamos vendo que funciona muito bem. Excelente dica, Edu. E sabe uma outra coisa? É o hábito de documentar. Eu já errei muito isso, eu sou uma marca pessoal, tenho uma empresa e a gente esquece isso. A gente esquece de documentar nossa rotina. Então, vai ter um shooting de produto, documenta o bastidor. Vai ter, então, esse momento da equipe de vendas, documenta. O que é documentar? É gravar e tirar foto e ter esse hábito, fazer disso uma rotina. E sabe uma coisa que é um antes e depois também? É a gente criar o processo certo para ser aderente. Que isso é disciplina, é sobre você fazer a coisa ficar viável para você. Então, teu exemplo foi cirúrgico, que é assim, a gente gravou tudo de uma vez. A gente trouxe aqui a oportunidade de fazer vários conteúdos num dia só. Se isso te ajuda a ser aderente e ser consistente, show. Para mim, foi ter um espaço para gravar. Então, aquela história de muda bastante o cenário, diversifica, olha o mundo perfeito. Só que não funcionava, porque era um esforço extra. Hoje eu tenho um lugar para gravar. Não varia tanto o cenário, não quebra tanto padrão, mas eu sou consistente. Tá ali pronto, surgiu um momento, tá feito, esforço mínimo. E ter esse ambiente para gravar fez diferença pro meu processo. Então, ter, mais uma vez, esse entendimento de quais são seus gargalos é essencial. Mas criar a disciplina de documentar já muda o jogo, né? E entender que, principalmente uma marca pessoal, eu acho que daí você tem muito mais autoridade que eu para falar. Mas às vezes as pessoas começam a gravar quando não tem um tempo, e não botam como fosse parte do trabalho, e é parte do trabalho. Então, agenda, Edu, agenda. Acho que quando a pessoa entende isso, cara, você não deixa de almoçar. Você não deixa de enviar e-mail e confirmar uma agenda de reunião. Mas deixar de gravar, a galera deixa. Então, assim, como que muda o mindset que isso faz parte do seu negócio, faz parte de construir conteúdo, é um pedaço de trabalho também, tem que estar dentro das 8 horas. E eu acho que quando a gente traz esses exemplos, seja uma marca B2B, seja uma marca B2C, ou seja uma marca própria, né? Você é a sua própria marca e afins, tá em alguns pequenos detalhes que a gente pode trazer. Então, eu tenho um e-commerce, quando eu vou montar ali o boxing do meu produto para enviar, o que você coloca ali, né? Que detalhe, que recado que você tem. É o cuidado de uma humanização nos detalhes. Eu acho que essa parte que você comentou sobre o B2B, que talvez seja grande parte do público que está assistindo a gente aqui hoje, são empresas B2B. Quando a gente olha para esse processo, né? Vou dar um exemplo aqui da 8D Hubify, como a gente faz. Todas as apresentações a gente marca uma call com o cliente para apresentar. Nunca é enviar. Você não sabe em que momento você está encontrando essa pessoa quando ela recebe uma proposta, como que ela vai olhar o seu valor agregado. Então, ter ali uma apresentação, ter o cuidado de depois da reunião já mandar logo em seguida o material. Isso mostra cuidado, mostra atenção que você ouviu, né? Anotar os combinados. É pequenas coisas que no dia a dia soma uma marca mais humanizada, né? Então, é aquela mudancinha que a gente vai fazendo. De cuidado, né? Assim, totalmente. 80% das pessoas que recebem proposta não fecham, assim. Se a gente for ver um geral de mercado, é isso.
E aí, normalmente, a gente foca só nos 20% que a gente fecha, né? E os outros 80% que podem fechar, eles não fecharam agora, né? Eles não são cliente ainda, mas eles podem ser cliente amanhã. E se eu pegar esse 80% que você não fecha e começa a mandar, falando do B2B mesmo, começa a mandar um vídeo explicando, lembrei de você, que é o conteúdo que a gente fez aqui, é o podcast que eu gravei, sabe? Isso vai trazer uma lembrança e um cuidado que no final do dia ele fala, o cara tá preocupado comigo, sabe? Ele lembra de mim, não quer só a venda. Isso é legal, gerar valor em cada momento, em cada canal de ponto de contato. Nossa, e aqui olhando para o B2B, é diretor presente no LinkedIn, é a alta gerência gerando conteúdo também, é receber comentário e responder, é a empresa responder, as pessoas que estão envolvidas, especialmente a liderança que passa uma mensagem forte demais. Então o B2B, ele tende a ter uma operação de marketing muito mais analítica, sistemática, um marketing mais científico, enquanto que parece que o B2C puxa mais para o intangível. E não é bem por aí. Então a gente tem uma oportunidade incrível de humanização. Aquele e-mail comercial que vai assinado por uma pessoa, aquele e-mail que poderia ter cara de newsletter e ele vai com a personalidade de alguém que está lá dentro, isso já muda o jogo, já traz uma humanização, essa coisa gostosa do carinho. Bom, o e-mail quando você, né? Oi, Edu, tudo bom? Quando vem o e-mail assim, já vou ler esse pessoal. Diferente do Eu mandei Eduardo, assim, tudo hein? bem? Não, mas o que eu acho legal, quando a gente fala do B2B, é muito ver o objetivo, né? Então, assim, a gente tem uns cases legais junto com a Ambev. A Ambev tem a marca empreendedora, X, o Instagram é @Ambev, sabe? Que fala lá de cerveja e tal. Só que eles estavam com uma dor de contratar programadores, exemplo. E até em Blumenau, Ambev Tech. É verdade. Ambev Minha Tech em cliente. Blumenau. Eles pegaram a Ambev Tech em Blumenau e fizeram uma página só para eles. Então, se entrar na Ambev Tech Blumenau, que é ambev.tech por aí, é só conteúdo da galera que trabalha lá falando para contratar mais gente. Então, eles não estão querendo vender cerveja ali. Ali eles estão querendo contratar mão de obra boa, que entende que uma cultura legal, e ninguém pensa na Ambev e fala, quero ser programador da Ambev. Só que agora o jogo mudou, agora eles são empresa de tecnologia também, agora o mundo tá mudando, né? E aí lá eles precisam trazer a humanização da marca, mostrar que é um lugar legal, e acho que é um case legal B2B totalmente que todo mundo conhece a empresa e... Comunicações focadas para objetivos micro e afins. O objetivo já tem aqui mais um aprendizado, esse case incrível, que é você ter um ambiente que funciona muito bem para as câmeras, um ambiente instagramável, tiktokizável, sabe aquela coisa que foi pensada para, despertar uma experiência incrível em quem está lá, 2, ser consistente no sentido de eu mostro aquilo que eu sou, é dentro para fora, e também de quebra, ter um cenário lindo. Imagina se o nosso cenário não fosse essa... Eu quero morar aqui já, cuidado. Se a gente não quisesse morar aqui, a gente não estava tão à vontade e quem está assistindo não estaria tendo essa imersão. Então, olhar para esse 360, assim, com esse carinho, faz toda a diferença. E eu acho que é ser intencional, muitas vezes, nos detalhes, né? Vamos trazer alguns exemplos aqui do nosso cenário. O Edu tá com uma meia amarela, que é da paleta de cores da Monkin. Já fazendo a gente tem flores no cenário, a luz tá roxa. Tudo isso é intencional. As marcas, elas precisam ser intencionais nos detalhes. Porque é isso que traz um contexto macro contextualizado. Tudo passa uma mensagem. Então, a gente tem que escolher as mensagens que a gente está passando. Falamos muito sobre case, adorei o case de sucesso. Agora vamos falar dos cases de insucesso, né? Muitas vezes... não pode citar o nome das marcas. Alguém me contou que uma marca, né? Vamos falar um pouco sobre as marcas que tentam seguir nesse movimento de humanização. E isso dá muito errado. Então, o que eu tenho que olhar quando eu vou tentar humanizar minha... Para eu não fazer de maneira alguma, porque a gente sabe que antes não humanizasse, né? Porque você se passar por algo que não tá na essência da sua marca hoje é muito pior do que às vezes você ficar quietinho ali e não fazer nada. Então, que dicas vocês dão ali para as marcas não cometerem erros, assim, muito absurdos nesse processo de humanização? Acho que a maioria dos erros absurdos que acontecem é força a barra, né? É quando você força muito uma amizade. Então, aquilo, sou uma empresa de engenharia super, assim, séria, com uma postura mais formal. E aí, poxa, como é para o TikTok, então eu preciso ser diferente disso. Então, esses são erros bem que a gente pode evitar, né? Evitando, assim, forçar demais, ou tentar ser hype, ou tentar lacrar, ou tentar entrar na trend. Acho que respeitar essa jornada mais básica funciona. E também lembrar que raramente a gente escuta de um case de extremo insucesso. É falha, é solucionado. Eu até acho que ficar quietinho no canto hoje é mais danoso do que você cometer um deslize aqui e ali, pedir perdão pelo vacilo e ajustar. Dificilmente eu escuto um caso assim de, nossa, deu muito errado. Mas eu escuto assim, a gente tá parado sem fazer nada e aí não tá funcionando. Você também sente isso no seu dia a dia? Também acho. Acho que
os cases errados é muito mais, tipo, se posicionou da maneira errada ou não se posicionou, né? Tipo assim, Em cima do muro. com temas polêmicos, eu acho que o principal erro é querer fazer uma puta produção sempre, sabe? Eu acho que isso é um erro que a galera trava. Né? O pessoal quer fazer, nossa, tem que pegar uma câmera 6K. Cara, não, começa devagar, sabe? Começa que não seja uma forçação, porque senão você vai jogar a barra lá pra cima. Então acho que o que as pessoas erram muito é isso, sim. Querer fazer um negócio parecer perfeito. E ninguém é perfeito, né? Acho que Só brigadeiro. Só brigadeiro. E às vezes fica esperando por uma super produção que precisa de um budget gigantesco e quando eu conseguir um valor pra fazer X coisa e o tempo vai se passando até conseguir e nunca começa. Nossa, isso é a história das nossas vidas. Todo mundo vive isso. Quero começar a atividade física. Não, depois dessa festa, depois das férias, depois de não sei quem, Então a gente fica esperando o momento ideal acontecer. Então isso é um recado legal para as marcas, ainda a gente realmente dá o primeiro passo, começa com o que tem, faz o possível, porque o conteúdo de hoje é melhor que o de ontem, pior que o de amanhã. Boa. Perfeito. Vamos falar sobre tendências agora, para a gente dar algumas dicas, talvez, para a gente tentar preparar o nosso público porque está por vir e como que essa agenda de branding e humanização pode ajudar os profissionais a também num segmento educativo ali, talvez, para eles. Então, quando a gente fala sobre toda essa questão de branding mais humanizado, moldar um pouco o futuro do marketing das empresas, que dicas e tendências vocês dão mais nesse segmento técnico que as pessoas precisam saber, precisam aplicar e precisam estar preparados, né, para essas mudanças? A gente tem algumas tendências bem legais que as marcas precisam acompanhar de formato. Exemplo, a gente está num formato extremamente vencedor aqui, que é o formato áudio, que pode ser complementado com imagem. Então, olhar para podcast com carinho. O Brasil é um mercado de podcast incrível. E olha só, a gente acha um vídeo de 3 minutos, o vídeo tem 3 minutos, já dá longo. Vídeo longo. Agora, podcast é o novo blog, né? Só andando. Nossa, a gente fica no podcast 1 hora escutando e podcast de 3 horas que segue engajando. Então, se você precisa da atenção e retenção do teu cliente, olhar para esse formato é muito legal. E também olhar para modelos de edição. Eu tenho percebido movimentos do mercado que não é mais só sobre o que você está falando. Não é mais só o conteúdo. É o formato também. Então, encontrar formatos diferentes, encontrar aquela linguagem que é sua. Sabe o que você fala? Nossa, ali tá... Você lembra de alguém quando você vê aquele formato. É um tiro certeiro para marcas e uma lacuna de mercado. Tem pouca marca querendo olhar para esse formato do conteúdo. Eu acho que tem super tendência comunidades, né? E aí quando a gente fala de comunidade, fala de pessoas. Perfeito. Então, assim, aí comunidade acha o lugar que você vai fazer, assim, a gente tá rodando alguns pilotos super legais, assim, é um tema que eu tô estudando muito, assim, eu tô gostando e acho que o futuro é comunidade, assim, seja qualquer coisa. Então, assim, B2B é complicado. Pô, faz um grupo faz um evento, nesse evento você começa a gerar conteúdo só para essa comunidade específica, super nichado, e aí então você não precisa falar com 1 milhão de pessoas, fala com os seus 10 melhores clientes, e ali você vai gerar conteúdo só para eles. Perfeito. Humanizado, nichado, não precisa ser perfeito, pode ser, galera, eu tava aqui no evento sobre isso. Ou quer fazer uma coisa maior, faz um grupo no WhatsApp, se fizer sentido. Grupo de Facebook funciona super. Tem um monte de marca aí, tem o Zé Delivery, tem um super legal, que é o Zé Lovers, que lá pega cupom de desconto, gera conteúdo e pede pra galera postar foto da cerveja chegando na sexta-feira. Então, assim, ali você está humanizando como a comunidade num público que você quer falar. E as pessoas querem fazer parte de comunidades. Total. Então, se o meu sei lá, eu sou fornecedor de algumas pessoas, o meu cliente, ele quer estar na comunidade que a Monk vai fazer do Web Summit Rio, que a gente fez agora. E lá a gente vai gerar conteúdo, daqui a pouco a gente vai aumentando mais, daqui a pouco vai mandar um material, daqui a pouco manda o link da palestra, daqui a pouco pega um vídeo da Camila. Galera, tô com a Camila, manda um vídeo para meus clientes, ela vai mandar um vídeo. Então, a pessoa, você humaniza para esse grupo de pessoas, Perfeito. Faz com que as pessoas queiram estar com você, que elas queiram comprar de você, e elas entendem que tem gente por trás ali. Porque quem faz comunidade são pessoas. Então, eu apostaria as fichas em comunidade nos próximos anos. Ele jogou o microfone e vou falar que aqui entra a oportunidade dos porta-vozes corporativos. Boa. Personal Perfeito. branding é o nosso momento, é o momento dos gestores, é o momento da equipe, é o momento dos diretores assumirem esse protagonismo. E quem é o porta-voz da minha marca? Eu sou o maior influenciador da minha marca.
Então, isso essa é uma passa super até oportunidade. ser uma skill adicional que se espera agora numa entrevista, né, ou numa contratação, é que realmente as pessoas, não adianta a gente fazer um excelente trabalho lá dentro do escritório, no home office da sua casa, e ninguém saber que você está fazendo um excelente trabalho, ninguém te conhecer no mercado. É preciso hoje as pessoas terem um posicionamento, né, um tom de voz, conseguir compartilhar conteúdo, influenciar o mercado. Eu vejo isso também como um ponto de muito destaque, quase como se fosse uma dica pro profissional do futuro, né? Gerar conteúdo. Acho que a gente fala muito dos leões de LinkedIn, né? Que é a galera que, nossa, não se vende pra caramba LinkedIn. Só que eu sou muito a favor dos leões de LinkedIn, porque a galera gera conteúdo, tá atrás, tá produzindo. E aí eu falo pro pessoal que é bom e não fala nada, eu falo, você tá ficando atrás dessa galera, assim. O mais famoso ganha do melhor. Né? O mais conhecido, quantos hambúrguer melhor que o McDonald's a gente conhece? Vários, só que o McDonald's é o mais famoso e é o maior, é o melhor por isso. Então, eu acho que Muito produzir bom. conteúdo, falar o que tá fazendo, acho que é super legal e coerente. Boa. Vamos trazer um ponto agora que a gente tá falando, dicas. Tá. Né? A gente tá falando que as pessoas precisam se colocar mais, elas precisam compartilhar mais, elas precisam achar o tom delas. Que dica vocês dão, talvez, que vocês até dariam para vocês de anos atrás, quando vocês começaram a fazer aqueles vídeos que a gente vai assistir nossos antigos, que a gente fala, ai meu Deus, né? Que dica que vocês dão pra galera que tá começando? Como eu consigo deixar minha timidez de lado e começar nessa produção? Eu tenho muito lugar de fala aqui. Eu tenho muito lugar de fala. Porque eu começo a produzir conteúdo, eu olho para vídeo, porque sou uma profissional que vivo e que estudo e que sabia que vídeo era o futuro. Eu faço meu primeiro vídeo, eu gravei na minha casa, num cenário todo montado, foi tudo estrategicamente pensado. Eu congelo na frente da câmera. Depois desse primeiro vídeo, que foram 2 dias de gravação, e ele vira um vídeo de 10 minutos, todo editado, picotado. Eu chorei de exaustão e eu parei por 4 anos. Eu desisti por medo e vergonha de gravar, pelo desconforto do processo. E imagina onde eu poderia estar se eu não tivesse parado. Então, sim, é normal, é esperado. Bons profissionais têm respeito ao legado. Então, você vai ter medo e vergonha da exposição, ela faz parte, não deixe isso te parar como eu parei, porque temos que começar a ser consistentes e lembrar que, enquanto os bons profissionais, as grandes marcas, boas marcas, marcas incríveis, independente do seu porte, não assumirem o protagonismo, humanizarem, irem para frente, assumir realmente isso, nós vamos ter o mercado repleto de marcas ruins que se vendem melhor, Edu, e aí a gente não pode aceitar Não, isso. isso não pode acontecer. É verdade. Uma vez eu falei com um médico, super professor de faculdade, tipo, mestrado, doutorado, estudou fora, e aí ele procurou a gente e falou assim, ó, eu não tô tendo mais cliente, porque todas as minhas alunas da faculdade viraram blogueiras, estão conseguindo um monte de cliente, não tô, como é que eu faço? E eu lembro que eu falei pra ele, acho que serve pra todo mundo. Cara, começa a falar, o pessoal vai querer escutar, sabe? As pessoas têm demanda pra escutar conteúdo, então eu iria muito por, não vai ficar perfeito, e você vai, acho que você falou antes, né? É melhor do que ontem, e o de amanhã vai ser melhor do que o de hoje também. É isso, vai lá, você que é um ótimo profissional, tá quietinho, apenas grave, apenas comece. A gente tem que pegar essa insatisfação de ver pessoas que só falam da boca para fora, só que sem a bagagem que muitas vezes a gente tem, né? E usar isso como ânsia de, eu vou começar, eu vou usar isso como combustível, eu vou melhorando até conseguir chegar em um vídeo que a gente se orgulha e fala, olha, consegui passar tudo o que eu queria, né? A gente tem um negócio de media training aqui, a gente fala pra galera, e é uma dica legal. Ao invés de pegar o celular e gravar aqui, pede pra alguém gravar e pede pra pessoa perguntar pra você. Perfeito. Sabe? Como se estivesse conversando. E funciona. Assim, pelo menos nos primeiros vídeos, super funciona. Eu tenho dica também. Se você se sente inibido com pessoas, grava você e Deus. Então, isso. talvez uma pessoa perguntando, talvez você sozinho, encontra onde você tá mais à vontade, treina no espelho e faz. Boa. Vamos falar um pouco sobre números agora, né? Quando a gente olha toda essa estratégia de humanização, como que a gente consegue pegar alguns insights e dados para melhorar uma continuidade de uma estratégia? Como eu uso alguns números ou o que eu defino como um KPI importante para eu ver se está funcionando? A escolha não é se eu vou continuar ou não, mas o como eu vou fazendo pequenos ajustes dentro de um percurso, né? Desse processo de humanização, para ir pegando os insights do público e melhorando cada vez mais a minha estratégia. O que vocês consideram aí que pode ser alguns insights dentro desse processo? Nossa, eu vou ser bem, assim, contra a maré aqui. Eu adoro olhar o qualitativo.
Adoro. Olhar o que você recebe de feedback. Então, eu tive 10 mil visualizações, ou eu tive 10 comentários dizendo obrigada, você mudou minha vida. Eu tenho conteúdos com esse tipo de feedback. Legal. Então, isso para mim hoje tem um peso muito grande e a gente consegue colocar isso numa matriz, trazendo um peso, né? Então, um peso para o comentário, para o sentimento do feedback. Então, olhar para sentimento é algo pouco feito, porém muito poderoso. E eu também estou olhando bastante hoje, junto aos meus clientes, na minha própria estratégia para retenção. Então, Perfeito. hoje está tudo muito rápido, muito acelerado, as edições estão cada vez mais... Eu brinco que é o marketing malabarismo, né? Você está falando um negócio, fazendo outro, e para conseguir reter a atenção. Então, retenção é uma métrica interessante para agora. E olhar isso no longo prazo, né? O Edu já deu esse recado, senão a gente quer um resultado muito rápido e nós não estamos falando do ato feito. O conteúdo humanizado é matéria-prima para outras frentes. Então, Perfeito. paciência. É isso. Eu acredito muito em teste, né? Acho que, de novo, vim na tecnologia e inovação, eu vim muito do vamos testar, vamos ver se dá certo, vamos fazer. Então, eu testaria formatos. Então, vamos testar TikTok, Claro. vamos testar a comunidade que eu falei, grupo, vamos testar podcast. Podcast não precisa ser com essa estrutura, pode ser um podcast no StreamYard da vida, convidando alguém, uma live live no Instagram, que seja. Acho que eu testaria formatos e documentaria tudo isso, sabe? Então, assim, eu postei Perfeito. 1 vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, isso aqui aumentou tantos seguidores, eu tive tanto de alcance, eu trouxe um artigo que o pessoal clicou pra caramba, então eu tive clique. Eu olharia muito, acho que depois de 3 meses fazendo em vários formatos, você vai entender o que é melhor fazer, qual tema Perfeito. falar e qual lugar trabalhar. Então, eu iria nesses KPIs. E eu sempre vejo, às vezes, alguns erros comuns dentro desse momento do teste. Eu vou testar 50 variáveis ao mesmo tempo. Eu vou testar o cenário, eu vou testar mudar o horário, eu vou mudar o formato. E aí você olha, poxa, melhorou. Mas o que você fez que efetivamente trouxe essa melhora? Um de cada vez, gente. Comece, avalie, mensure, anote para você realmente conseguir ir trabalhando essas melhorias. Necessária. Gente, teste não é chute. Teste é validar hipóteses. Chutar é tipo, vamos lá para tudo. Você não está desesperado. Você está apenas validando estratégias. Gente, tô adorando o nosso papo e por mim a gente ficava aqui num podcast de 3 horas seguidas, mas temos um tempo, então vamos para as considerações finais. Que recados finais vocês querem dar? Vamos começar com você, Edu. Boa. Acho que entender que a gente está vivendo numa época que tem muitas oportunidades. Então, assim, falou, a marca pequena e uma marca grande, elas são vistas no mesmo lugar, sabe? Acho que estamos num mundo, isso parece clichê, mas o pessoal não entende isso às vezes. Antes era obrigado a pagar uma televisão, pagar um espaço muito mal aparecer. Hoje tem internet, todo mundo compete com todo mundo e está no mesmo horário ali. Então eu olharia muito para essa criação de conteúdo, voltando naquela parte, como um negócio mesmo, sabe? Como isso pode mudar o ponteiro do seu negócio. Não é que você está fazendo e todo mundo está fazendo. Não. Se fizer bem feito, estudar isso, você pode virar um ponteiro absurdo, assim. Você pode sair de uma empresa de X para uma empresa de 10X. Então, olhar a importância como um negócio mesmo, acho que é a minha dica para quem está assistindo e quer começar a humanizar mais a marca, sabe? Maravilha. Olha, num mundo com cada vez mais inteligência artificial, é a emoção humana que vai virar o jogo. Então, assuma o imperfeito. Então, agora, o que vende não é mais o perfeito, o que vende é o real. E o real tem imperfeições. E dentro das imperfeições, a gente tem singularidades. Então, abraçar isso como cultura é um ponto de virada de chave, que aí esse processo fica mais fluido também. As palavras do Edu foram verdadeiras aulas aqui, porque é muito sobre isso. Nós somos o conteúdo que nós geramos. Então, bora fazer acontecer. É isso, gente. Muito, muito obrigada pela presença de vocês hoje pro nosso episódio. Vocês são incríveis. Pessoal, obrigada e até já já.